Graça e paz, a paz do Senhor, meus irmãos. Bom, eu tô aqui trazendo mais um vídeo para vocês num ótimo dia de trabalho, um dia abençoado pelo Senhor Jesus Cristo, de muito aprendizado e muito suor. Estamos aprendendo, né? É, eu gostaria de agradecer a todas as poucas pessoas que estão assistindo, né? Que estão acompanhando, né? Bom, brevemente é isso. Bom, eu peço que você pegue sua Bíblia, né? E abra no livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 28. E antes de fazermos essa leitura, eu gostaria de compartilhar um pequeno testemunho breve. Ontem à noite, eu estava, tirando um tempo para conversar com Deus, né, quando eu faço minhas orações, e no momento, né, que eu, depois de ter terminado a conversa, que eu fui ver umas pregações no celular. Aí acabei no Instagram, fui ver uns réus, né, cristãos, né, que sempre meu Instagram, ele tá com réus cristãos, né. É importantíssimo, tá? Você que se diz cristão de verdade e que ama Cristo, que seu celular seja um reflexo de você, tá? Do que você consome. Brincadeiras à parte. E apareceu um versículo, Provérbios, capítulo 25, verso 28. E aí quando eu fui abrir a Bíblia para procurar, é como se eu tivesse aqui. Aí eu fiz assim, abriu certinho. Aí eu olhei, falei, não, não. E eu tinha visto num réus esse versículo, né? E eu, poxa, né? Eu falei, glória a Deus, né? Eu vou ler, né? E li. Então vamos estar fazendo aqui a leitura, tá? E Deus, o Espírito Santo me instruiu, né? A fazer essa leitura desse versículo que leva ao tema desse vídeo, né? Como nós devemos enfrentar o medo, né? Como bons guerreiros, né? Por assim dizer, de Cristo. Como cidade derribada que não tem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio. Um homem, um cristão, uma mulher cristã que não tem domínio próprio sobre suas emoções e seus pensamentos é como uma cidade sem muro. Uma cidade sem muro você vai ter muita luta, você vai ter muito problema, né? Uma cidade sem muro que não se preparou, entendeu? É mais ou menos esse o princípio, né? E quando a gente se trata da questão do medo, ele é um grande problema para a maioria dos cristãos. Você que está assistindo esse vídeo possivelmente está enfrentando um medo constante ou a consequência de um medo que resulta em mais medo. Isso se torna, em um certo momento, idolatria, porque você torna esse medo maior do que o nosso Deus, que tudo pode, não é nada impossível para nosso Deus. E o que eu tenho para te falar, meu irmão? O medo, ele é um obstáculo diário que você tem que enfrentar. O medo, vamos falar primeiramente sobre o que ele causa. O medo, você pode ter medo de perder seu trabalho, você pode ter medo de ter problema no seu relacionamento, no seu casamento. Você pode ter medo de vir morrer, você pode ter medo de perder um ente querido, você pode ter diversos medos, isso é normal do ser humano. Só que quando ele se passa de um nível altíssimo, é normal ele vir, mas quando se passa no nível altíssimo, você passa a alimentá-lo, vai vir uma grande consequência. Qual é essa consequência? Não desfrutar das bênçãos e não ver o quão abençoado você é. Eu posso dizer isso porque Deus me abençoou por esses. Hoje ele já me abençoa, que eu reconheço e aprendi. Mas antes, quando eu tinha muito medo, que eu não consegui vencer esse medo, eu passei por muita dificuldade. Eu deixei de desfrutar de coisas maravilhosas em minha vida, deixei de aproveitar, deixei de cultivar, né? E quando você tem medo digamos, de cultivar, por exemplo, uma bênção, digamos que essa bênção seja uma planta. Você fica com medo, eu vou perder essa bênção, e você esqueceu de regar essa bênção e gastar as energias que você está tendo
gastando com medo de perder essa planta, você esqueceu de regar ela e ela morre. Então, você acaba tendo diversos problemas. Você se vê em meio a diversas dificuldades porque você teve medo, porque você tirou a sua confiança de Deus e passou em colocar nas circunstâncias. E Deus, ele não trabalha dessa forma. Então, meio que você entrega o controle da sua vida nas suas próprias mãos e no medo, e você vai ver tudo derrubando à sua volta. Só com um ponto positivo: se hoje você está enfrentando dificuldades e você está enfrentando problemas e consequências do medo que você teve lá atrás, eu te lembro de Jó, né? Que chegou a dizer, né? Jó, ele tem um certo momento de suas petições a Deus, ele falou, né? O que eu mais temia me sobreveio. Ou seja, em quesito do medo que ele tinha de perder seus filhos, de perder tudo e ter problemas, ele acabou sendo rejeitado pela sua esposa, acabou perdendo todos os seus filhos, todos os bens que ele tinha. E ele fazia tudo correto. Eu estou citando o exemplo de um homem justo perante os olhos do Senhor. Mas como ele tinha um problema com medo, ou seja, mesmo você fazendo tudo certo, você sendo um cristão correto, seguindo a lei e a Cristo, por amor e com sua cruz, se você se entregar ao medo, tudo vai ter uma consequência, isso vai ser ruim. Então, se você hoje sente medo de perder as coisas que você tem, pare, meu irmão, enquanto ainda é tempo. Alguns vão aprender antes, outros vão aprender infelizmente depois de certas coisas acontecerem, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, fiquem tranquilos, tá? Mas lembrando, Deus deu uma oportunidade a Jó. Ele o colocou enfrentando esses medos. Porque foi Deus quem permitiu que Satanás fosse e atacasse a Jó. E Jó, confrontando esses medos, e esse maior medo que ele tinha, percebeu que aquilo era pequeno perante o Deus que ele tinha. Perante o Deus que você tem, perante o Deus que eu tenho. Então esse medo que você sente, que você sentia, que nós sentimos diariamente, ele é pequeno perante a graça do nosso Deus, seu amor e sua misericórdia. Então o que Deus está falando com essa palavra? Que não compensa, meu filho, olhe para mim, mantenha os seus olhos para mim, entenda que olha o quão pequeno é isso, quão é pequeno esse seu medo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pois tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo, sabe? Jesus sempre nos retratou e nos deu palavras que fossem para retirar o nosso medo, até para os próprios discípulos, quando tiveram medo depois que Jesus falou que ia ser sacrificado e que vinha a ser traído. Não se turbe o vosso coração, mas credes em mim. Então agora, o que eu te digo? Qual que é o remédio para esse medo que você enfrenta e que você está enfrentando, ou que você passa hoje, ou as consequências, seja no que for, seja consequência ou medo que você faz. Entenda que esse processo que você pode estar passando hoje é para você entender que esse medo é pequeno. E saiba que buscar a Deus e olhar para Ele, crer nele, vai fazer tudo isso. Manter os olhos nele. Porque se você tirar os olhos dele, você vai afundar nas águas, você vai deixar de caminhar nas águas. Isso que o medo faz. Ele faz você esquecer o Deus que você tem. E o inimigo, ele usa de várias formas o medo na vida dos cristãos para deixar eles com medo. E eles esquecer que são filhos amados, o qual o Pai deu a vida por eles. O nosso Pai deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tu entendeu? Porque tu não precisa ter medo. E saiba que Deus pode restaurar tudo. E Ele tem todo o poder. Ele pode restaurar tudo em sua vida. Ele pode restaurar e dar em dobro um novo trabalho, ou seu negócio que caiu, mas levantar esse negócio de novo e você para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não passou nesse concurso, você pode passar no próximo. Se seu casamento foi a mal, Deus pode restaurar o seu casamento.
Deus, ele é o Deus da restauração. Deus é o Deus que reconstrói muros, né? Deus é o Deus que reconstrói muralhas. Deus é o Deus que cura leprosos. Deus, nosso Deus, ele curou leprosos, curou cegos, mancos, enfermos das mais amplitudes que possamos imaginar. E ele restaurou a sorte de Jó. Veja aqui. Jó capítulo 42, versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Quando este orava pelos seus amigos, o Senhor lhe deu em dobro tudo o que antes possuíra. Jó, agora voltamos aqui, Jó 42, versículo 5 e 6. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Se arrependa de ter esse medo. Se arrependa e reconheça que nosso Deus, ele é maior. A partir desse vídeo, essa palavra, que nosso Deus é maior que esse medo que você enfrenta. E saiba que se você enfrentou e cometeu erros, tudo bem, tudo é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não deixe o seu irmão, o seu próximo, do seu lado sentir medo. Compartilhe dessa verdade para ele. Eu não estou falando para você compartilhar esse vídeo não. Se você quiser, pode, tudo bem. Mas eu estou falando de você compartilhar essa palavra, esse conhecimento para quem precisar. Porque Deus vai te usar. Assim como está me usando para você não sentir mais esse medo. Ele tem todo o poder para restaurar tudo e colocar tudo de volta no lugar. Mas ele te colocou de dentro dessa situação para você entender que esse medo ele é pequeno comparado à glória dele. E o maior princípio da nossa vida aqui nessa terra passageira é que ele restaurou a nossa sorte. Nós estávamos condenados. Mas ele veio e morreu por nós. Para que possamos viver, ter contato com ele, ter intimidade com ele. O Espírito Santo mora agora dentro de nós. Então entenda, agora temos acesso e podemos ser escolhidos por ele e somos amados por ele e podemos ter acesso à vida eterna. Então, o medo ele não tem mais poder sobre nós, a não ser que você dê poder para ele. Então escolha, meu irmão, não dá margem e nem energia para isso. Gaste energia com o que já deu certo, com o que Deus, reconhecendo o que Deus já fez por você, sendo o sacrifício dele e as bênçãos que também ele deu em sua vida, em sua graça e misericórdia, sua família abençoada, sua esposa maravilhosa, sua namorada, sua família. Então, meus irmãos, por enquanto é isso. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e estaremos orando juntos. Grandioso Deus, nosso eterno Pai, Senhor Jesus Cristo. A Ti eu rendo graças, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa que o Senhor colocaste e entregaste a nós, meu Pai. Diante de nós nesse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Senhor, nós te rendemos graça, meu Pai. Pedimos perdão por muitas vezes que nós sentimos medo, meu Pai. Que nós devemos entender que não há necessidade de sentir medo. Pois o Senhor é maior do que qualquer medo, do que qualquer obstáculo, qualquer sentença, qualquer coisa que as pessoas venham dizer à nossa volta, que os acusadores venham nos dizer. Pois Tu já nos deu a vitória, e essa vitória é chamada de vida eterna nos céus para contigo, o qual o Senhor deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O qual o Senhor, meu Jesus, veio e morreu pelos nossos pecados, para que pudéssemos levar essa palavra à frente desse amor, tomarmos a nossa própria cruz e te seguir, em amor e abundância, em paz e retidão, a paz que excede todo entendimento. Nos ajude, Senhor, ajude esse irmão, essa irmã que está precisando lidar com medo. Eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, meu Pai, seja repreendido todo medo, toda angústia que esse irmão, essa irmã sente, que venha a ser curado, meu Pai. Que eles venham entender através dessa palavra que o Teu amor é tão grande para conosco que quando nós entendemos um pingo do Teu amor para conosco, das coisas que o Senhor fez por nós, não teremos mais medo, Pai. E que entendemos que quando olhamos para Ti, continuarmos olhando para Ti, não pereceremos. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom,
É isso. Até o próximo vídeo.